Minha esposa sempre diz que eu tenho a grande habilidade de deprimir as pessoas. Bem, eu espero que vocês estejam deprimidos essa noite, porque o plano da Igreja Católica para nós, de fato, nos deprime. Mas eu não vou parar por aí. A boa notícia é que nós, adventistas, sabemos que a história não termina aí. A boa notícia é que Jesus está voltando. E quando ele voltar, de acordo com Daniel 2, a estátua que representa o governo desses homens, e se você ler esse capítulo, você verá que essa estátua tinha uma aparência espantosa. Ela representa o reino dos homens, desde a Babilônia até a volta de Jesus. E o reino dos homens é assustador. Ele é construído com sangue e submissão. Mas quando Jesus voltar, todos esses reinos dos homens serão varridos do mapa para todo sempre. Não restará nada. Portanto, como adventistas, nós sabemos o final da história. Sabe, quando eu costumava ler livros de histórias de investigação, eu sempre lia o final antes. Porque eu não aguentava ler todo o livro até chegar ao final, para só então saber quem era o culpado. Mas mesmo sabendo quem é o culpado do crime, você ainda não sabe como ele conseguiu fazer aquilo. E aí, para saber como, você acaba lendo o livro todo. Mas, enfim, vamos ao pensamento político católico. A Igreja Católica traça sua herança a partir de Mateus 16, versos 13 a 20, onde Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre essa rocha construirei a minha igreja. Bem, eles alegam que Deus deu autoridade a Pedro e a seus sucessores para governarem a igreja de Deus, e que isso está em Mateus 16, 13 a 20. Mas não há nada no restante da Bíblia, e nem no início do cristianismo, que corrobore esta interpretação da Igreja Católica, de que a linhagem dos papas teria começado com o apóstolo Pedro. Na verdade, nós entendemos melhor a Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Católica é melhor descrita na carta de 1 João, que nos revela que o anticristo já estava atuando desde a era apostólica. Portanto, o anticristo não é um indivíduo, mas um sistema de pensamento. A palavra anticristo significa no lugar de. Portanto, podemos dizer que qualquer coisa em sua vida que tome o lugar de Cristo, que é a fonte da sua salvação, é uma forma de anticristo, uma expressão de anticristo. Mas também existe um sistema do anticristo que já atuava desde a época dos apóstolos, ali no finzinho do 1º século. João escreve a respeito de um homem chamado Diótrefes. Segundo João, esse Diótrefes gostava de colocar-se em primeiro lugar e não reconhecia a autoridade dos apóstolos. Diz assim: Diótrefes, que gosta de colocar-se em primeiro, mas que não reconhece nossa autoridade. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. E não satisfeito com isso, ele recusa-se a receber os amigos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Estes amigos mencionados pelo apóstolo João são os missionários viajantes, os evangelistas, que viajavam naquela região do Oriente Médio. E esse Diótrefes se recusava a aceitá-los. Ele não aceitava os missionários plantadores de igrejas. Portanto, aqui nesta passagem, encontramos um líder de igreja que rejeitava a autoridade dos apóstolos e que queria a liderança unicamente para si. Esse era um líder de igreja anticristão. Ele amava a preeminência, ele atacava os outros cristãos com palavras maliciosas, ele expulsava os cristãos da igreja. Este aqui é o protótipo do Papa. Ele já era encontrado ali em 3 João, versos 9 e 10. O crescimento do papado é a história do triunfo da busca pelo poder do bispo de Roma, de seu domínio sobre seus oponentes eclesiásticos e políticos. Este processo levou séculos e transformou as congregações presbiterianas de Roma em um império global, governado por um único e supremo presbítero. Em grego, presbíteros são os anciãos. Originalmente, as igrejas eram governadas por anciãos nos tempos do Novo Testamento. Um supervisor da igreja em uma cidade era chamado de episcopos, e é daí que vem a igreja episcopal. Você tem a igreja presbiteriana e a igreja episcopal. A presbiteriana é dirigida por anciãos e a episcopal é dirigida pelos bispos, como a igreja anglicana. E, eventualmente, isso acabou em um império global, governado por um único e absoluto governante. Este processo se baseou em fraudes e mentiras. A mais famosa delas foi o documento chamado de Doação de Constantino, conhecida hoje como uma grande fraude. Por 700 anos, os papas basearam a sua autoridade neste documento. Foi apenas no século XVI que este suposto documento de Constantino era uma fraude.
A doação de Constantino foi um suposto presente dado pelo imperador Constantino ao bispo de Roma no ano 330, quando Constantino transferiu a capital do Império de Roma para Istambul, que na época era chamada de Constantinopla. Quando Constantino foi para Constantinopla, ele teria, supostamente, transferido o poder civil e religioso do Império Ocidental para o bispo de Roma, para um homem chamado Silvestre, dando a ele o Palácio de Latrão em Roma, o direito de vestir-se de vermelho e púrpura e a coroa da autoridade, também conhecida como mitra. Descobriu-se, porém, em 1500, que este documento era uma fraude, mas ele foi utilizado como a base da supremacia política, econômica e civil da Igreja Católica na Europa Ocidental por centenas e centenas de anos. A Igreja Católica Romana também valia-se de Romanos 13 para afirmar que todos deviam submeter-se à sua autoridade, já que Paulo disse que todos deveriam submeter-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existentes foram por ele estabelecidas. Para os teólogos católicos, esta passagem nega a possibilidade de qualquer forma de democracia eclesiástica ou mesmo autoridade civil fora da hierarquia católica. O poder político do Papa não requer o consentimento do povo, mas ele vem do próprio Deus para o Papa, através da hierarquia romana católica. Para ela, o seu único papel é pagar, orar e obedecer. Só isso. Esta é a sua função. É assim que eles entendem esta passagem. Em 1075, o Papa Gregório VII, e veja, eu não sei se esta figura é de fato a desse Papa, esta ilustração foi provavelmente produzida por algum protestante daquela época. Mas eu acredito que as pessoas daquela época o viam assim, não é? Mas, enfim, ele escreveu aquilo que ficou conhecido como um verdadeiro marco sobre a autoridade dos papas. Eu colocarei uma lista resumindo os pontos dele para vocês verem aí na tela. Os argumentos dele para a sua autoridade seriam os seguintes. A Igreja Católica foi fundada pelo próprio Deus. Somente a Igreja Católica tem o direito de ser chamada universal. Apenas o Papa pode despojar ou reinstituir bispos. Seus representantes, mesmo aqueles de grau inferior, possuem preferência no concílio de bispos, possuindo até mesmo o poder para depô-los. Somente o Papa tem o direito de decretar novas leis conforme a necessidade dos tempos, e somente ele pode usar a insígnia imperial. Somente o Papa pode ter os seus pés beijados pelos príncipes. Somente as suas repreensões podem ser citadas na Igreja. O título do Papa é único no mundo. Ele pode despojar imperadores. Nenhuma frase dita por ele pode ser retirada por ninguém. Somente ele mesmo pode fazer tal coisa. O Papa não pode ser julgado por ninguém. A Igreja Católica nunca errou, e pelo testemunho das Escrituras, nunca errará por toda a eternidade. E, finalmente, ele pode revogar juramentos que súditos tenham feito aos seus senhores. Deixa eu explicar este um pouco melhor. Na Idade Média, havia o sistema feudal. Neste sistema, um camponês jurava lealdade ao cavaleiro. Ele jurava lealdade a uma pessoa. Suponhamos que eu jurasse lealdade ao senhor desta igreja aqui. O senhor desta igreja juraria lealdade ao senhor do município. O senhor do município jurava lealdade ao governador. E assim em diante. Quem jurava lealdade tinha que pagar taxas para o seu senhor. Ele também precisava lutar um certo número de dias para este senhor, que, por sua vez, tinha a obrigação de proteger e defender o seu vassalo. Havia, portanto, um contrato social que funcionava entre todas as classes. O Papa, no entanto, alega ter o direito de dissolver qualquer juramento de lealdade feita por essas partes. Ele podia dissolver o juramento feito do cavaleiro ao duque, do camponês ao cavaleiro, e assim por diante. Ele poderia então dissolver uma cadeia de juramento para colocar no meio dela outra pessoa que fosse leal aos seus interesses. Essencialmente, o Papa alega ter autoridade não apenas sobre as Escrituras, ele não apenas alega ser o único capaz de interpretá-la, mas ele também clama para si a autoridade civil sobre a sociedade em todos os momentos. E isto é um dogma papal. Isso se aplica ainda hoje. De acordo com esta encíclica, ele tem o direito de dissolver os governos da terra, de estabelecer novos governadores. Hoje não se fala muito sobre isso, mas está lá no dogma. Falemos agora sobre Bernard de Clairvaux.
Ele viveu de 1090 a 1153, e ele dizia que a sua autoridade vinha de apenas um homem, o Papa. Ele disse que Jesus, lá no Getsêmani, quando disse a Pedro para colocar sua espada de volta na bainha, e os discípulos disseram, veja, Senhor, aqui temos 2 espadas. Jesus disse, já basta. Bernard de Clairvaux diz que, nesta passagem, Jesus deu à Igreja Católica 2 espadas. A espada espiritual e da autoridade material nesta terra. Se as pessoas não aceitassem os ensinamentos católicos, estes ensinamentos deveriam ser impostos pela espada do magistrado. Isto ficou conhecido como a doutrina das 2 espadas, a de que o padre pode atacar com a espada da palavra e, quando necessário, atacar com a espada de aço. Como eu disse, esta é a doutrina das 2 espadas. O Papa Inocêncio III escreveu no auge do poder papal, em 1198 a 1216, a seguinte declaração: somente Pedro assumiu a plenitude do poder. Vemos então que este servo foi estabelecido para cuidar da casa. Ele é o vigário de Jesus Cristo, sucessor de Pedro, ungido por Deus, um Deus de Faraó, colocado entre Deus e os homens, abaixo de Deus, mas superior aos homens, que julga a todos, mas não é julgado por ninguém. Portanto, de acordo com Inocêncio III, o Papa é uma forma de semideus, que está entre Deus e os homens. É por isso que, para eles, o Papa intercede pela humanidade. A Virgem Maria pode interceder pela humanidade caída, porque o próprio Papa se encontra entre Deus e os homens. Ele é inferior que Deus, mas superior aos homens. Escrevendo para o arcebispo de Ravenna, que é uma cidade ao norte da Itália, em 1198, Inocêncio escreveu o seguinte: a liberdade eclesiástica é melhor protegida quando a Igreja Romana tem poder total, tanto sobre assuntos espirituais como temporais. Então, o significado da liberdade no pensamento católico romano é o de que a liberdade é apenas atingida em uma sociedade quando a Igreja Católica Romana tem total autoridade, seja em questões civis ou religiosas. E é por isso que a nossa Declaração de Direitos tem como seu primeiro item a liberdade religiosa, o que bate de frente contra o dogma católico. Não seremos governados por um papa. Não seremos governados por padres corruptos e pedófilos. Seremos governados pela palavra de Deus e daquilo que o Espírito Santo nos convence. Mas isto implica na responsabilidade de ler e nos alimentarmos da palavra de Deus, de conhecê-la e de colocá-la em prática. Nós não apenas celebramos a liberdade dos dogmas papais e de sua tirania, mas temos a responsabilidade de ler isto aqui por nós mesmos, de compreendê-la. Não é apenas a liberdade contra alguma coisa, mas é a liberdade para fazer algo. Temos uma responsabilidade diante de Deus, de usar essas liberdades das quais usufruímos hoje. Bonifácio VIII expandiu a questão da autoridade papal mais uma vez na Idade Média. Isto que está aí na tela foi retirado da encíclica Unam Sanctam. É um documento impressionante com relação ao estabelecimento da autoridade absoluta papal sobre toda a sociedade humana. Diz assim: consequentemente, nós declaramos, definimos e pronunciamos que é necessário para a salvação de cada criatura humana submeter-se ao pontífice romano. Não é uma declaração impressionante? Baseando-se nos ensinos de Santo Agostinho, que discorre a respeito da parábola de Jesus, que envia os seus servos para convidar as pessoas à festa de casamento de seu filho, algumas versões dizem convide-os a vir, mas essa palavra em grego também pode ser traduzida como compele-os a vir. Isto porque, para eles, a salvação não é possível fora da Igreja Católica Romana, e, portanto, Jesus disse aos seus servos na parábola para compeli-los a virem. Esta é a interpretação da parábola de Jesus que Agostinho fez. Sendo assim, a igreja é moralmente justificada a forçar as pessoas a entrarem nesta igreja por meio da tortura, se necessário. Pois, pelo ato de queimar você na fogueira, estamos purificando a sua alma e habilitando-a para o céu. Você pode não querer entrar nessa igreja, mas uma vez que você teria a vida eterna nessa igreja, ela tem a obrigação moral de forçá-lo a unir-se a ela. Entendem? Ainda que a igreja tenha que chegar ao ponto de matá-lo. É por isso que se falava da purificação da alma quando queimava-se na fogueira. E isso aconteceu na Inglaterra. Para eles, a fogueira era a purificação da alma. Esta encíclica do Bonifácio VIII é uma declaração impressionante da gigantesca autoridade do papado. O argumento dele para a subordinação das autoridades civis ao papado
era baseado na necessidade de se manter a unidade dentro da Igreja Católica. Lembre-se que Jesus orou pela unidade da Igreja em João 17. E se Jesus orou pela unidade, a única maneira de se atingir a unidade da humanidade é se todos os governos civis se submeterem à autoridade do papado. Portanto, questionar a autoridade da Igreja e sua liderança causará uma divisão eclesiástica que prejudicará a missão da Igreja e levará à perda de almas. Portanto, estamos todos debaixo dessa chantagem. Nós devemos aceitar a autoridade da Igreja, inquestionavelmente aceitar os seus dogmas, porque se não o fizermos, causaremos uma divisão na Igreja, impedindo a concretização daquilo pelo que Jesus orou. Mas a Igreja Católica não foi a única na história a valer-se deste argumento. A nossa Igreja também valeu-se deste argumento em 22 de janeiro, quando condenou meu sermão, alegando que questionar uma decisão da Igreja causaria desunião pelo mundo. É o mesmo argumento? É ideologia papal? Bem dentro de nossas fileiras. No pensamento católico, a unidade eclesiástica na salvação da humanidade é o fundamento da unidade política, e a unidade política só é possível por meio da submissão à autoridade papal. Quando a Reforma Protestante ocorreu, a hierarquia católica utilizava esse dogma para restaurar a unidade eclesiástica e política pela força, e isso ocorrerá novamente ao final da crise, como vemos em Apocalipse 13. A Igreja Católica diz que seu ensino não se restringe a questões espirituais. Em 1931, o Papa Pio XI, em sua encíclica que já mencionamos aqui, disse o seguinte: nós confirmamos os princípios há muito tempo estabelecidos por Leão XIII, que é nosso direito e dever lidar de maneira autoritativa com problemas sociais e econômicos. Direito de quem? Não é do governo. É um direito do Papa. É ele que diz isso. E estaria vindo do próprio Deus. Você não pode questionar isso. O papado alega autoridade suprema, tanto nas questões civis como espirituais de cada sociedade. Portanto, a Igreja Católica foi o primeiro poder totalitário no Ocidente. Ela é a mãe do totalitarismo do século XX e é responsável por dezenas de milhões de pessoas que morreram debaixo do comunismo ou do fascismo. O papado exige a subserviência de todos, e aqueles que persistirem na desobediência devem ser mortos. São Tomás de Aquino disse o seguinte: há alguns descrentes, como os gentios e hebreus, que nunca aceitaram a fé cristã. Estes não deveriam ser forçados a acreditar, mas a força apropriada deve ser utilizada pelos fiéis para impedi-los de interferirem na fé por meio de suas blasfêmias ou perseguição aberta. É por esta razão que os cristãos frequentemente fazem guerra contra os descrentes, não para forçá-los a acreditar, mas para impedi-los de interferir na fé cristã. No entanto, existem outros descrentes, como os hereges e apóstatas, que uma vez chegaram a professar a fé. Estes devem ser compelidos, até mesmo com força física, a apegarem-se àquilo que uma vez aceitaram. Isso é doutrina católica. As consequências práticas dessa ideologia política é que a escravidão é aceita pelo papado. E não apenas aceita, mas praticada, abertamente praticada pelo papado por séculos na Europa. Este é Aristóteles. Ele escreveu o seguinte: portanto, é claro que alguns que são livres por natureza, eu acho que sumiu ali da tela. Portanto, é claro que, assim como alguns são livres de natureza, outros são escravos por natureza. Veja só, alguns são escravos por natureza. E para estes, a condição da escravidão é tanto benéfica como justa. Era assim que Aristóteles enxergava essa questão. Ele mesmo escreveu isso. E esta visão sobre a escravidão foi aceita por Tomás de Aquino e promovida pelos papas. Os papas davam aos reis de Portugal e Espanha esse direito. Os papas lhes concediam os direitos de escravizar. Veja só. Total permissão para invadir, buscar, capturar os sarracenos e pagãos e qualquer outros descrentes ou inimigos de Cristo, sejam eles quais forem, assim como seus reinos, condados, ducados, principados e propriedades. Reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Escravidão perpétua. Este era o direito que a Igreja Católica concedeu aos reis de Portugal e à Espanha nos séculos XIII, XIV e XV. Em termos práticos, esta atitude com relação à escravidão de não-católicos significa que a Igreja Católica não tinha objeções teológicas com relação à escravidão nos campos de concentração de Hitler, e tampouco na escravidão dos africanos, ou mesmo de protestantes. Como consequência de sua ideologia política, a Igreja Católica entusiasticamente apoiou os nazistas e Adolf Hitler.
O Papa Pio XI foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer o governo de Hitler em 1933, quando assinou um tratado com Hitler, garantindo a lealdade dos alemães católicos ao regime de Hitler. Os católicos romanos alemães uniram-se aos exércitos de Hitler. No auge de seu poder, em setembro de 1942, Hitler governou a maior população católica do planeta. Os católicos romanos serviram muito bem aos nazistas, porque os obedeciam sem questionar a sua sede de sangue e governantes totalitaristas. Em 1933, uma carta pastoral dos bispos da Igreja Católica Romana Alemã encorajaram os católicos alemães a apoiarem o regime nazista. Isto foi publicado em 1933. Diz assim: é somente quando o indivíduo faz parte de um organismo que coloca o bem comum à frente do bem individual é que a sua vida será, mais uma vez, marcada pela humilde obediência e alegre serviço que exige a fé cristã. Com relação à liberdade religiosa, a Igreja Católica Romana sempre negou isso, junto com a sua oposição à liberdade de expressão, liberdade de educação, liberdade de imprensa. O Papa Leão XIII, em 1885, disse que a liberdade religiosa ou liberdade de consciência é uma falsa liberdade. Ele é contra a liberdade de consciência. Uma das razões pelas quais ele denuncia a liberdade de consciência é porque ela prejudica a unidade da Igreja. Se a Igreja diz A, mas o Espírito Santo te convence que é B, o que você deve aceitar? O que a Igreja diz? Ou o que o Espírito Santo te diz? Portanto, uma hierarquia de igreja autoritária, como o papado, não pode aceitar a liberdade individual de consciência, porque se o Espírito Santo fala diretamente ao crente, isso diminuiria a autoridade da igreja. Compreendem? Portanto, dentro de um sistema autoritário e totalitário, como a hierarquia da Igreja Católica, a liberdade religiosa é algo a ser condenado. Ele argumenta que uma vida vivida da maneira correta é o único passaporte para o céu. Portanto, para assegurar que a sua vida será vivida de maneira correta, os governos devem negar a liberdade religiosa aos seus cidadãos. Este é o argumento do Papa. O Concílio Vaticano II, com relação à liberdade religiosa, declara que a pessoa humana tem um direito da liberdade religiosa. Ora, parece bom, não é? Mas o diabo está nos detalhes. Esta liberdade significa que todos os homens estão imunes da coerção, na parte de indivíduos ou grupos sociais e de qualquer poder humano, dentro dos devidos limites. E é o Papa quem define esses limites. Porque o papado não é um mero indivíduo ou grupo social. O Papa é o representante de Deus. Lembre-se, o papado está entre Deus e os homens. Então, ele não se inclui nessa declaração do Vaticano II. Esta declaração não defende a liberdade religiosa. Dentro dos limites apropriados, significa que você está livre para crer nos dogmas católicos e nada mais. O Vaticano II defende apenas a liberdade religiosa da interferência de entidades humanas como governos locais, mas o papado não está incluso nessa lista de atores, pois o Papa é Deus na Terra. Sempre que o papado fala de liberdade religiosa, ele não está falando a favor da sua liberdade religiosa, mas a favor da sua própria liberdade, a liberdade de ser um poder autoritário. O objetivo da ideologia política católico-romana é um governo mundial. O Papa Paulo VI explicou isso em 1967 em outra encíclica. Ele disse assim: essa colaboração internacional em uma escala global requer instituições que a prepararão, coordenarão e dirigirão até que finalmente seja estabelecida uma ordem de justiça que seja universalmente reconhecida. Quem não enxerga a necessidade de se estabelecer progressivamente uma autoridade mundial capaz de agir efetivamente nos setores jurídicos e políticos? Durante a pandemia, muito se ouviu falar de um senhor chamado Klaus Schwab. Vocês já ouviram falar dele? Do Fórum Econômico Mundial? Ele escreveu alguns livros sobre a Covid-19 e o Grande Reinício, e ele usa abertamente esse tipo de linguagem. O argumento dele é o de que o governo da Inglaterra pode cuidar dos problemas da Inglaterra, o da França, dos problemas da França, e o governo da Holanda, dos problemas da Holanda. Mas quem cuidará dos nossos problemas em comum? Os governos podem lidar com os problemas locais, mas certas questões afetam toda a humanidade, como a pandemia, a mudança climática global, e que essas coisas exigem uma autoridade global para lidar com todas as sociedades que suplante os governos individuais. Este é o argumento de Klaus Schwab com relação ao Grande Reinício, e a linguagem que ele usa, se você não leu o livro dele sobre a Covid-19 e o Grande Reinício, por favor leia.
Este é o pensamento que está conduzindo as nossas elites políticas por todo o mundo hoje. É a agenda globalista, exigindo um governo mundial, uma autoridade mundial, que possa prover soluções de problemas que afetam toda a humanidade, os quais governos individuais não são capazes de resolver. E este é o objetivo da teoria política católico-romana. O Papa João Paulo foi ainda mais adiante com isso. Ele conecta tudo isso à questão do ambiente, especialmente na encíclica de 1987. Nela, ele lista as razões para esse governo único mundial. Primeiramente, que a ordem moral a exige. 2, para lidar com a questão do meio ambiente, ou seja, a questão da crise climática. 3, para controlar as empresas multinacionais. 4, para dar um fim ao livre comércio internacional. 5, para transferir a riqueza dos países ricos para os pobres. 6, para alimentar o desenvolvimento e a paz. E, finalmente, a sétima e grande razão, porque os governos nacionais são incapazes de assegurar o bem comum universal. Somente o Papa tem o direito e a habilidade de fazê-lo. Pense nisso da próxima vez que você passar em frente a uma igreja católica. Existem almas queridas nessas igrejas que amam o Senhor, mas a mensagem de Jesus para elas em Apocalipse 18 é: sai dela, povo meu. Ainda há povo de Deus nessas igrejas, e ele se preocupa com elas, pois estão presas nesse sistema de opressão e tirania, e ele quer trazê-las para sua graça e amor. Nós vimos estas ideologias nos últimos anos. Eu peguei apenas 3 dimensões da ideologia papal e de como foram aplicadas nos últimos 3 anos. Primeiramente, o papado exige para si autoridade inquestionável sobre o corpo civil, religioso e econômico. Eu já mostrei o que o Papa Bonifácio diz a respeito disso. Nós declaramos, constatamos, definimos e pronunciamos ser necessário para a salvação de cada criatura humana estar sujeita ao Pontífice Romano. Questionar a autoridade do Papa é causar divisão dentro do corpo de Cristo. E o Papa exigiu autoridade durante a pandemia. Você pode não ter lido as suas declarações, mas elas tiveram grande influência. A próxima coisa que o papado exigiu foi o direito de determinar o bem comum universal com relação a certos mandatos. E nós vemos isso em Progressio Populorum Progressio, de 1967. Todos os direitos, incluindo os da propriedade e livre comércio, devem estar subordinados a este princípio, o do bem comum. Em dezembro de 2020, a Congregação para a Doutrina da Fé, que seria a versão do Instituto de Pesquisa Bíblico da Conferência Geral, eles defenderam essa doutrina. Eles escreveram uma declaração chamada Nota sobre a Moralidade de se tomar a vacina da Covid-19. É uma declaração que está disponível na internet. Ela diz que a moralidade da vacinação depende não apenas do dever de proteger a própria saúde, mas também no dever de buscar o bem comum. Bem comum este que o papado já determinou o que é. Depois, o Papa Francisco emitiu uma declaração em 21 de agosto, no Vaticano, dizendo que a vacinação é um simples, porém profundo meio de se promover o bem comum e de se cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. Eu oro a Deus para que todos possam contribuir com o seu pequeno grãozinho de areia, seu pequeno gesto de amor. Vemos aí mais uma vez o Papa utilizando o termo bem comum, o qual ele determinou, já que só ele tem o direito de determinar o que é o bem comum. E o bem comum suplanta a sua consciência individual, porque o bem comum suplanta todos os direitos humanos. E isso foi explicitado pela Cúria de Nova York. Eles declararam o seguinte: o Papa Francisco tem deixado claro que é moralmente aceitável tomar qualquer vacina e tem dito que temos a responsabilidade moral de nos vacinarmos. Portanto, o papado tem o direito de suplantar a sua liberdade de consciência. É isso que ele está dizendo por meio da Cúria, ou seja, o secretariado da Arquidiocese de Nova York. O Papa Francisco deixou claro que é moralmente aceitável tomar qualquer uma das vacinas, já que temos a responsabilidade moral de nos vacinarmos. O cardeal Dolan disse o mesmo: não existe fundamento para um padre emitir uma isenção religiosa de se tomar a vacina. O papado, nos últimos 3 anos, afirmou a sua alegação de possuir autoridade global inquestionável, seu direito de determinar o que é o bem comum para toda a humanidade. E, essencialmente, reafirmou que quando o papado determina o que é o bem comum, todos os seus direitos humanos individuais já eram. São eles que determinam o que é correto, e a você só cabe obedecer. Foi isso que o papado fez nos últimos 3 anos. Agora, sem entrar em muitos detalhes, a Igreja Católica não foi a única a exercer autoridade eclesiástica para determinar essas coisas. Aconteceu nas comunidades judaicas, nas ortodoxas, e em muitas denominações protestantes. O que descobrimos pela pandemia
é que os protestantes tomaram o vinho das doutrinas de Roma. E a primeira doutrina de Roma é o direito de determinar o bem comum. E praticamente todas as denominações protestantes acataram. Uma vez que se aceita que a Igreja Católica tem o direito de determinar o bem comum, que por sua vez suplanta todos os direitos e leis e regras, assim você também aceita que, se o papado disser que o bem comum é adorar aos domingos e não aos sábados, você deve aceitar isto também. Existem implicações em se aceitar o direito papal de determinar o bem comum. Temos que ponderar e entender que palavras têm significado. Palavras têm consequências. Decisões aparentemente inocentes de hoje podem ter profundas e terríveis consequências no fim. E eu não estou falando apenas do que aconteceu a quase todas as comunidades protestantes, ortodoxas e judaicas. Temos que avaliar cuidadosamente antes de começarmos a adotar, e aqui eu utilizo as nossas próprias palavras, conceitos relacionados ao bem comum ou ao bem de todos. Pois esses conceitos suplantam a liberdade individual, e a história mostra o que acontece quando se segue neste caminho. Quem não se adequa ao bem comum deve ser destruído. Agora vou para a conclusão desta noite. A liberdade religiosa é a mais essencial das liberdades humanas. É a fonte de todas as outras liberdades nos Estados Unidos. Durante a Reforma, o princípio fundamental da liberdade religiosa nos livrou da autoridade sanguinária, autocrática e totalitária da união entre o Estado e a Igreja Romana. Ela nos deu o presente do protestantismo. E o protestantismo nos deu os direitos civis e humanos para todos que estão sentados aqui hoje, para todos os que nos assistem hoje. Sem o protestantismo e o livramento que este nos proveu da ditadura espiritual católica, não teríamos a Declaração de Direitos hoje. Devido aos seus dogmas econômicos e ensinos de Tomás de Aquino sobre a propriedade privada ser temporariamente aceitável e apenas positiva ao invés de uma lei natural divina, devido aos seus ensinos sobre o bem comum e destinação universal de todos os bens, a Igreja Católica se opõe implacavelmente à propriedade privada e livre empreendedorismo. O dogma católico apoia o socialismo marxista, a teologia da libertação, o Estado provedor e, finalmente, como vemos em Apocalipse 13, uma forma de fascismo que aparenta proteger a propriedade privada, mas que determina que todos os bens devem ser utilizados para os bens comuns determinados pelo Estado. Vimos que o pensamento político católico distorce os ensinos de Cristo em Mateus 16, criando assim a doutrina das duas espadas, elaborada por Bernard de Clairvaux. Vimos que, por meio de fraudes como a doação de Constantino, o papado afirma até hoje ter o direito à autoridade suprema sobre cada sociedade do planeta, pois o Papa é Deus na Terra. Ele tem o direito de estabelecer e despojar reis. Mas Daniel capítulo 2 diz que só Deus tem o direito de estabelecer e despojar reis. E isso mostra que o papado rouba para si esse direito. O papado também exige autoridade sobre todos os assuntos econômicos, sociais e religiosos da humanidade. Só ele pode determinar o que é o bem comum. Ayn Rand, em 1967, escreveu o seguinte: a Igreja Católica nunca desistiu da esperança de reestabelecer a união entre a Igreja e o Estado da era medieval. Atingir um Estado global, uma teocracia global, é o seu maior objetivo. Isto aqui não foi escrito por um adventista. Segundo Apocalipse 13, verso 3, o papado é uma instituição global que está se recuperando da ferida mortal de 1798. Segundo Apocalipse 13, versos 11 a 18, o papado terá mais uma vez poder global. Isso lhe será concedido por um protestantismo apostatado. Ele estabelecerá um regime de coerção mais sinistro do que qualquer coisa que já se tenha visto na história da Terra. Aqueles que aceitam a autoridade do poder anticristo católico romano receberão a marca da besta, seja em suas testas, porque creem nisso, ou em suas mãos, porque são obrigados a isso. Alguns serão convencidos de novos mandatos de adoração, já outros o obedecerão por pura coerção. Vimos exatamente isso nos últimos 3 anos. Aqueles que desejam viver debaixo da autoridade de Deus, ao invés da autoridade do homem de Roma, receberão o selo de Deus e a habitação do Espírito Santo em suas vidas será manifestada através de um novo coração que se compraz em fazer a vontade de Deus, que ama obedecer os seus mandamentos e que ora para que estes sejam escritos em seus corações, incluindo o 4º mandamento, que será o sinal da rejeição desta união global entre o papado e os Estados Unidos. E é por tudo isso que defendemos a liberdade religiosa, porque enquanto ela existir, as pessoas podem escolher por Deus. As 3 mensagens angélicas só fazem sentido dentro do contexto da liberdade religiosa.
Temei a Deus e dai-lhe glória. Não recebam a marca da besta. Tudo isso pressupõe que o povo tem liberdade de consciência. Sendo assim, devemos trabalhar pela liberdade religiosa e liberdade de consciência de todos os povos, para que todos possam responder ao último chamado de Deus de misericórdia. A liberdade religiosa não é apenas para adventistas, é para todos os povos do planeta, para que todos possam escolher receber o dom da vida eterna. As últimas palavras de Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 22, são as seguintes: Sou eu, Jesus, que envio o meu anjo a você, com este testemunho para as igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem desejar, beba de graça da água da vida. Isto não é lindo? No final dos tempos, não importa o que o governo possa dizer a você, não importa quais mandatos ele queira obrigá-lo a obedecer, não importa o que as autoridades, o que o prefeito, o que o médico, o que o patrão quer obrigá-lo a fazer. Você ainda tem o direito de responder a Deus em fé e em arrependimento para receber o dom da vida eterna. Não importa o que façam a você. Ainda temos esse direito. E nós, adventistas, defendemos esse direito para todos os povos. Enquanto as pessoas tiverem a liberdade de consciência para responder ao Evangelho da Graça, eles poderão responder até o fim do tempo de graça. Portanto, nós nos levantaremos, falaremos e trabalharemos pela liberdade religiosa de todos os povos. Como eu disse antes, quando Daniel descreveu o sonho que Deus deu a Nabucodonosor a respeito das nações da terra, desde a época da Babilônia até a volta de Jesus, ele disse: O Senhor estava olhando, ó rei, uma grande estátua. Essa estátua era enorme, brilhante e extraordinária. Ela estava diante de ti, e sua aparência era assustadora. Sua grandeza causava medo. Isso se aplica a cada nação da humanidade, de Babilônia até a volta de Cristo. Mas a boa notícia de Daniel é a que quando Daniel pede ao anjo para explicar a visão paralela de Daniel 7, ele estava curioso para saber a respeito da quarta besta, a que tinha dentes de ferro e pisoteava todas as nações. Mas o anjo, com a mensagem de Deus, possuía uma outra perspectiva. O resumo do anjo em Daniel 7 foi o seguinte: com relação a estas grandes bestas, 4 reis surgirão da terra. Porém, e agora vem a boa notícia, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Eles o possuirão para todo o sempre. Nós hoje podemos nos preocupar com as bestas do mundo? Mas Deus quer que saibamos que os santos de Deus receberão a eterna herança. É isso que Deus quer que você ouça essa noite. Bem-aventurados são aqueles que perseverarem. Bem-aventurados são aqueles que resistirem a tudo que o mundo joga sobre eles, pois eles receberão a coroa da vida eterna. Este mundo pode trancafiá-lo, pode tomar a sua vida, mas não pode tirar a sua vida eterna. Portanto, não viva com medo daqueles que podem tirar esta vida, mas tema aquele que pode tirar a vida eterna, pois somente ele pode concedê-la. Portanto, escolham hoje a quem servirão. Como disse Deus à antiga Israel, pois ele não quer que ninguém se perca. Volte-se, Israel, e viva, disse o Senhor ao antigo Israel. E esta também é a sua mensagem para nós hoje. Vivam, recebam o dom da graça, oferecida a nós no Calvário pelo Senhor Jesus. Não importa o que as bestas deste mundo possam nos dizer, você receberá o dom da vida eterna. O Evangelho é algo maravilhoso. São as boas novas. Defenderemos a liberdade religiosa para que cada nação, língua, tribo e povo possa não apenas ouvir o Evangelho, mas também escolhê-lo por meio da fé, para que o mar de cristal esteja cheio dos filhos de Deus. Curvemos as nossas frontes para orar. Pai Celeste, sabemos que a luta nos espera, mas, Senhor, eu te agradeço pela profecia. Eu te agradeço, Pai, por mesmo estando em meio a todas essas ideologias do mundo, seja o Islã no Oriente Médio, ou o hinduísmo na Índia, ou o budismo na Ásia, o marxismo na Europa, ou o ateísmo da nossa sociedade moderna secular, termos o privilégio de, em Jesus, obtermos as respostas para as perguntas profundas da alma. Eu oro, Senhor, para que através do ministério desta congregação, e pelo ministério daqueles que nos assistem online, através de nossas vidas e nosso testemunho, através do testemunho de nossa fé, uma multidão de pessoas possa ser salva em Jesus Cristo. Pai,
Dá-nos a graça para aceitar a verdade, enquanto ainda temos liberdade de consciência para fazê-lo. Dá-nos a persistência para nunca desistir de interceder por eles diante do seu trono de graça. Dá-nos a graça de aceitar as pessoas em nosso relacionamento que possam ter crescido em um violento histórico anticristão, que possamos aceitá-los como irmãos e irmãs, que tenhamos a sua graça para relevar o passado delas e, pela fé, olhar para o seu futuro. Pai, estejamos aonde estivermos. Onde estivermos como indivíduos, eu oro para que esse precioso dom da liberdade religiosa seja entesourado por nós, que ele brilhe em nós, por meio do compartilhamento da liberdade de consciência, que muitas almas sejam uma no seu reino eterno. Obrigado, Pai, por trabalhar através de nós. Obrigado por trabalhar por nós, apesar de nós. Obrigado, Pai, por completar a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Obrigado, Pai, por essas misericórdias. Agora nos abençoa e nos leve com segurança para casa, que anjos possam nos proteger, que nossos corações e mentes estejam abertos para que o Teu Espírito nos modele. Pedimos tudo isso pelo amor e nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.